Tenho que confessar para você que a qualidade deste celular aqui tem me surpreendido razoavelmente. Para ser um celular intermediário, né? Eu particularmente tenho gostado bastante. Nesse vídeo aqui, você vai acompanhar comigo, eu vou conversar com você a respeito dos 7 dias que eu estou utilizando esse celular aqui, que é o A36, como você viu na thumb. E vou te dar as minhas primeiras impressões a respeito, principalmente da câmera dele, desempenho de bateria e tudo mais. Então solta a vinheta. Como você pode dar uma olhada, os caras estão cortando as árvores aqui no lugar onde eu decidi para gravar. E isso pode ser que afete um pouquinho a qualidade do áudio. E essa é a câmera frontal dele, com a estabilização nada mexido nem nada demais. Só coloquei para focar na minha cara, basicamente o sol tá na minha fuça aqui, por isso que eu tô de olho mais ou menos fechado. E o microfone interno dele, eu dei uma olhada nos takes, né? E tem me surpreendido bastante no ambiente que eu tô aqui. Eu não vou conseguir gravar em muitos takes diferentes. Vou gravar um pouco aqui, um pouco da câmera traseira. Vou juntar tudo e jogar nesse vídeo para você ter uma noção de como que é razoavelmente interessante. Eu tô achando essa imagem dele, quando bate no rosa aqui, tá vendo? O rosa ele fica um pouco saturado e a minha pele parece também estar um pouco vermelha, avermelhada demais. Mas eu vou falar pra você que eu gostei bastante. O verde tá bastante verde, como você pode ver aí. E eu particularmente estou gostando bastante desta qualidade. Estou na gravação na câmera principal aqui para você dar uma olhada com o super estável ativado. Uma das coisas que tem me surpreendido desse celular, querendo ou não, é a câmera frontal, como eu estava dizendo para você. Ela tem uma qualidade boa e o cara tá soprando mato bem ali atrás. Se você estiver me ouvindo bem, é porque o microfone dele é realmente bem bom, podemos dizer assim. Esse vídeo vai ser uma espécie de 7 dias com teste de câmera praticamente, né? Então, uma das coisas realmente que tem me surpreendido é a câmera frontal, que tem uma boa qualidade, como eu te disse. Ela deixa um pouquinho saturado, mas é bem interessante. Quanto a tela desse celular também, eu tenho gostado bastante. Boa parte do dia eu utilizo ela, como eu posso te dizer, sem estar no brilho no máximo, sem estar no brilho nem na metade, e ela é uma tela para utilizar dentro assim de ambientes mais fechados, com uma qualidade excepcional, eu posso dizer tranquilamente. Você está comigo no modo Pro, com basicamente tudo no automático, que no meu ponto de vista ela dá uma diferença até interessante quando você coloca no modo de vídeo normal também, no automático ali, sem foco, sem nada, porque está na câmera traseira, eu não consigo meio que setar essa parada de configuração. Fazendo transição aqui, tô de costa para o sol, você vai ver HDR, você vai ver toda essa parada enquanto eu vou andando e a gente vai conversando. Essa versão aqui é de 8,256, que eu particularmente julgo ser a mais essencial, a mais importante, para a melhor, mais custo-benefício. É isso que eu queria te falar. Quando se trata de um celular básico / intermediário, eu vou falando pisando na grama aqui para você ver o microfone, a sensibilidade do microfone dele. Fiquei um pouco mais longe dos caras que tava com a máquina de assoprar ali, né, para facilitar a nossa vida. Essa versão, na versão branca, como você pode ver aí, é bem bonita e bem interessante. E eu não fiz teste tão pesado ainda no celular para falar para você se ele tem esquentado mesmo ou não. Uma das coisas dessa semana que eu percebi é que alguns aparelhos, como eu tenho o iPhone ainda, por mais que ele seja antiguinho, e tenho o Android, uma das coisas que eu percebi é que alguns aplicativos no Android meio que é um pouco bugado. O do AliExpress mesmo, ele volta e meia dá uma bugada, ele não é tão otimizado assim, tão redondinho. E me parece, eu tenho a percepção de que ele esquenta um pouco mais, por incrível que pareça, do que deveria esquentar, porque ele é um aplicativo razoavelmente leve. Eu tô um pouco bugado também nesse quesito das câmeras ainda, quanto a qual câmera é a ultra wide, se a 0.5 é a ultra wide e a 1x é a câmera padrão, a câmera principal. Eu tenho que procurar mais, sendo bem sincero para você, e eu acho que isso vai... Essa câmera aqui vai dar uma diferença bem grande da outra lente, da outra câmera que eu tava usando, porque eu acredito que essa seja a ultra wide. A gente fica olhando meio pro lado porque aqui é Brasil, a gente sabe como é que funciona, nunca pode confiar 300% na galera que passa ao nosso redor desconhecido, beleza? Vamos para casa e lá a gente continua. Você já viu a qualidade do microfone interno e agora eu tô gravando com o microfone de lapela e eu quero te mostrar um bug que acontece na câmera, eu não sei como resolver necessariamente e ele já aconteceu exatamente agora. Como você sabe, eu utilizo uma câmera, eu utilizo uma lâmpada colorida no fundo para fazer como luz de fundo e ela fica espalhando no ambiente e aparentemente ele tem um problema com o foco. Eu vou tirar a câmera neste exato momento enquanto eu vou conversando eu vou tirar
neste exato momento, enquanto eu vou conversando com você, a lâmpada dali, e ele dá essa bugada, a câmera fica toda rosa, porque eu acho que ele buga o foco, buga a exposição e tudo mais. E essa é uma das paradas que eu particularmente acho completamente maluco, completamente insano do porquê que isso acontece. Eu não descobri, a princípio, como resolver esse BO. E se você souber como é que resolve isso aqui, me ajuda, por favor, porque eu preciso para gravar meus vídeos, para ficar um pouquinho mais bonito, para fazer luz de fundo e tudo mais. Esse é um bug que acontece na câmera frontal, basicamente na traseira. Eu posso até gravar um take aqui para você, mas eu te garanto que não funciona. Não funciona não, né? Ele não buga, não fica com a tela bugada neste exato sentido. Isso particularmente é uma parada que atrapalha basicamente os... Isso é uma vantagem que, querendo ou não, o iPhone não tem nessa versão aqui, que é você poder trocar de câmera enquanto tá gravando, sem pausar a gravação nem nada. E isso, meu amigo, é bom demais, facilita muito a nossa vida para quando você tá gravando conteúdo. Uma coisa que eu quero falar, que eu tava falando lá na parte externa, que eu quero falar aqui dentro também, que dentro de casa também, que é... A bateria dele é bem interessante, tem durado razoavelmente bem. Eu comecei o dia, basicamente, que eu não carreguei de noite, eu peguei esse celular com 30%, dei um pouquinho de carga só, e eu comecei ele o dia com 35% mais ou menos. E agora, eu gravei esses takes pra você, não carreguei, não coloquei na tomada nem nada. Tô gravando este aqui internamente pra conversar com você e agora ele tá com um papo de 8%, 9% e eu quero continuar gravando. Pra deixar ele chegar ali no 2%, eu coloco na tomada e deixo ele gravar. A duração da bateria é interessante, mas a velocidade de carregamento é um tanto quanto fraca, podemos dizer assim. Porque ele, com o carregador que eu tenho aqui em casa, ele tá papo de 2 horas para carregar até o 90 e poucos por cento, e isso, se você utiliza para dia a dia, né, pode ser um fator determinante que vai pesar muito para você pegar um celular melhor ou não. Para ele carregar nos 45 watts total que ele consegue carregar, se não me falha a memória, ele precisa de ter todos os astros alinhados. Você precisa ter um carregador da Samsung, aparentemente acho que um cabo da Samsung também. Pode me corrigir aqui nos comentários se eu tô falando merda, provavelmente estou falando merda. E eu preciso citar aqui para gravar esses takes aqui, né, que tava no 10%, eu precisei colocar no modo avião para não receber notificação, não ficar puxando muita energia para poder gravar e conversar aqui com vocês. Agora eu vou fazer a transição dessa câmera do celular aqui para a câmera frontal do iPhone que eu estava falando para vocês, que é esse aqui, o SE de terceira geração. Uma das vantagens que eu quero falar para você, né, uma das vantagens de utilizar esse microfone de lapela aqui, que eu uso, que é da Basix 2.4, é ele ter, eu sempre falo, eu preciso gravar um review deste microfone em si, eu quero gravar ele ou o Lanze no mesmo dia para facilitar a minha vida, que é você ter duas opções de conectores, tanto iOS para iOS quanto para Android, isso facilita demais. E a opção de USB-C, né, você consegue utilizar um plugin que não está aqui na minha frente neste exato momento, que é você conseguir colocar um plugin de USB-C normal para você conectar no computador e você consegue utilizar ele como se fosse um microfone de mesa, que isso, do meu ponto de vista, é o suprassumo. Você compra um microfone aqui na casa dos seus 130, 140 reais, que é um microfone de lapela que tem uma ótima qualidade de captação, no meu ponto de vista, pelo preço, e você consegue utilizar ele como microfone de mesa para reunião, para você gravar vídeo de canal Dark, por exemplo, ou vídeos que você não quer aparecer, mas você quer gravar um áudio de fundo, utilizando vários B-roll, e isso é interessante demais. Beleza? Então, vou fazer uma transição. A partir de agora você vai me ver no iPhone, que ele está mais carregado, e eu te encontro lá. Vai ser o mesmo microfone, só a qualidade de câmera que vai mudar, e a gente vai continuar conversando a respeito do A36 para você ver ele também como ele é bonitão. Como eu disse pra ti, a partir de agora você tá me vendo na câmera do iPhone SE de terceira geração e você tira suas conclusões a respeito da qualidade da câmera do A36 para a câmera de um iPhone de alguns anos atrás. Por mais que esse aqui seja um intermediário, né, eu acho que ele poderia entregar uma qualidade talvez melhor, principalmente no quesito de equilíbrio de cores do sensor principal, no meu ponto de vista, tá bom? Eu não preciso defender marca nenhuma aqui, eu tô te passando o meu ponto de vista, e nem que a marca tivesse me patrocinando, nem que a Samsung tivesse me patrocinando um canal de 300 inscritos, não faz sentido nenhum. Eu particularmente não aceitaria para ficar falando, passando pano para alguns erros da Samsung, principalmente daquele bug que você viu, que simplesmente a câmera buga e o sensor frontal fica com a tela toda rosa e é uma parada esquisita.
E parece que eu tô pagando pau pra Apple, mas na verdade eu não tô pagando necessariamente pau pra Apple, porque eu particularmente acho este celular aqui pelo menos umas 30 vezes mais bonito do que o celular que tá gravando este vídeo aqui, por mais que aquele ali seja compacto, e são pegadas diferentes, podemos dizer assim. Como eu te disse, no quesito da tela deste celular aqui, o brilho, eu vou até dar uma baixadinha no brilho aqui, como você pode ver, o brilho ele tá bem baixinho aqui, ó, e dá uma olhada na qualidade dessa tela que eu particularmente gostei bastante. A parte da traseira aqui, eu particularmente também achei demais. Deixa eu dar uma desbloqueada aqui, para você ver como a qualidade da tela e a fluidez é bem bacana, e eu particularmente gostei demais da conta deste celular. Tem uma pegada muito boa, pelo fator do plástico aqui, ele parece que fica um pouco liso, e isso eu acho que é uma parada aqui meio perigosa, porque em casa eu particularmente não gosto de usar muito capinha, eu prefiro deixar ele assim para carregar, para não dar uma esquentadinha, não amarelar a capinha mais do que já tem amarelado, né? E isso é um fator, no meu ponto de vista, determinante para o quesito de eu gostar do celular ou não. No quesito das câmeras auxiliares, a ultra-wide você viu, e a macro eu tirei uma foto ou outra que eu postei lá no Instagram e que talvez eu consiga colocar ela aqui do lado para você ter uma olhada. Então eu já falei para ti no quesito de bateria, no quesito de tela também, que eu gostei bastante da tela, é uma tela muito boa, a borda aqui de baixo ela não incomoda basicamente, a câmera frontal é muito boa em ambientes bem iluminados. Em ambientes com iluminação baixa, eu sinto que ele sofre um pouco, tanto no sensor traseiro ali, quanto no sensor frontal, e isso também pode ser uma parada que seja determinante para você que não tem o costume de gravar em um ambiente razoavelmente iluminado, podemos dizer assim, beleza? E dessa primeira semana, dos fatores negativos que eu posso te indicar, que eu posso te alegar aqui, é o fator do carregamento ser um tanto mais lento quanto o normal, né? Eu utilizo aqui um carregador de alguns anos atrás, um carregador turbo que não tá aqui na minha frente, ou uma fonte de 33 watts que eu comprei na AliExpress, e o cabo eu não tenho uma total certeza do quanto esse cabo passa, mas ele carrega em papo de 2 horas, 1h30 a 2 horas, de 10 a 95% ali, mais ou menos, e isso é um fator que pode ser determinante para você, caso você precise carregar ele no meio do dia, né? Então isso pode ser uma parada que te atrapalhe bastante. Isso, no meu ponto de vista, é um ponto negativo que eu acho que a Samsung, pelo menos nos intermediários, deveria melhorar a velocidade de carregamento. E um fator que eu acho também que pode ser implementado neste celular aqui, eu não tenho certeza se no A56 tem, que eu senti falta para fazer esse vídeo aqui, que é o fator que eu não encontrei, né? Caso tenha e eu não tenha encontrado, você deixa aqui, talvez ele venha numa outra atualização e tudo mais, basicamente, que é o fator de você conseguir mexer no ruído, de você mexer no isolamento vocal ali, utilizando a inteligência artificial. E eu acho que isso poderia ter aqui neste celular, que eu acho que seria uma parada de extrema importância para você gravar conteúdo, utilizar no dia a dia. Eu acho que isso deveria ser obrigatório. Eu não tenho certeza se você consegue ver aí, mas a bateria está em 3%, como eu disse, foi papo de, eu tirei 9 horas, 4 horas de uso, 3 horas de uso normal, né? Não 3 horas de uso de tela intenso, mas eu gravei alguns takes, como você pode ver, gravei um tanto bom de vídeo ali, papo de uma meia hora de vídeo, mais ou menos, para fazer esse vídeo, e a bateria foi papo de 20% utilizando o WhatsApp, utilizando o TikTok, utilizando o Instagram, então foi um pouquinho de cada e arrancou 30% da bateria, no meu ponto de vista. É um tanto interessante. Pode ser que você utilizar ele para gravar, né, durante todo o dia, ele vai derreter a bateria um pouco mais rápido. Isso é um fator determinante também, querendo ou não. Essa otimização da Samsung ainda não tá 300%, não tá nenhuma Brastemp nesse intermediário aqui. Falei e acabei esquecendo de citar a parada do bug. Você tá vendo que neste iPhone que tá gravando aqui, ele não buga praticamente em nenhum momento. O sensor é bem mais capaz, eu diria, ou bem menos bugado. Talvez a Samsung nunca tenha testado, né, esse tipo de situação nestes celulares. E se alguém souber como resolver no Android, né, no Galaxy A36 ou no A56, por favor, me chama, me avisa para eu poder corrigir isso, para gravar conteúdos utilizando a minha lâmpada ali, que eu gosto bastante de utilizar ela como esse contraponto, tá bom? Para você ter uma noção, ele não mexi, ele não bugou a exposição, não bugou o foco, nem nada do tipo. E isso, no meu ponto de vista, faz com que as pessoas prefiram um celular da Apple, né? Esse tipo de situação, na verdade, nem sempre a pessoa vai estar nesse tipo de situação específica,
Mas essa segurança, essa tranquilidade faz com que as pessoas prefiram um celular da própria Apple porque o sensor é mais maduro, podemos dizer assim, e é mais interessante no meu ponto de vista. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu preciso da sua ajuda para crescer esse canal aqui. Sem você, a minha voz não é ouvida, beleza? Fui! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você deixe o feedback se você chegou até aqui. A diferença da câmera do A36 para essa câmera aqui, mesmo sendo a traseira pela frontal, eu acredito que eu particularmente gosto mais dessa câmera que tá aqui. Eu tô mais acostumado com ela também, provavelmente por isso, do que da câmera do A36, até mesmo a traseira ali que eu tava gravando, eu acho que eu tava gravando, tá? Na Ultra Wide, depois eu vou ter que dar uma olhada se era Ultra Wide ou se era a principal. Mas mesmo o sensor traseiro, eu gosto mais dessa frontal aqui em 1080p do que propriamente da traseira do A36. Talvez seja mais questão de costume mesmo, como eu tava te falando, tá? Deixa a sua dúvida, o que você tem de dúvida a respeito dele aqui nos comentários, que daí, se não for um tema para vídeo mais longo, vai ser um tema para vídeo curto, aonde eu vou postar nas outras redes sociais, no Insta, no TikTokas e no Kavai, em todas as redes que tiver vídeo curtinho ali, possibilidade de vídeo curtinho, eu com certeza vou deixar aqui para você, beleza? Como eu tava te falando a respeito do microfone, é interessante demais, eu tava falando aleatoriamente, né, a respeito do microfone, é interessante demais, quando você for pegar um microfone, caso você crie conteúdo, pega um microfone com entrada USB-C e entrada Lightning, porque vai aparecer a ocasião, tamanho por tamanho, ele é um tamanho tanto compacto aqui, para praticamente um fone desse S20 aqui, dá uma olhadinha, ele é um tanto maior só, sendo que ele tem dois microfones, dois receptores e dois conectores, então é bem interessante. Faz sentido você pegar um microfone deste, que tenha duas entradas, como eu estava te falando, porque eu tenho certeza que você vai se arrepender, entre aspas, né? Porque em algum momento vai aparecer uma possibilidade, talvez, de você pegar um iPhone, você trocar um celular por um iPhone, comprar um iPhone usado e tal, ou até mesmo você presta serviço, utiliza um celular Android pica das galáxias, um S24 Ultra, por exemplo, S24 Plus, um S24 a linha S25, que tem a entrada USB-C, mas em algum momento vai acabar a bateria, vai acontecer alguma ocasião que a única possibilidade vai ser gravar com o iPhone, e você tendo essa dupla possibilidade aqui, vai facilitar demais a sua vida. Eu particularmente indico bastante esse microfone da Basics aqui, vou deixar passando aqui do lado que eu tô falando uma notícia aleatória, mas se você chegou até aqui é porque você tem um pouco mais de paciência e que você gosta um pouco mais da minha pessoa. Vou deixar passando um vídeo deste microfone aqui, que no atual momento não tá gravado, mas assim que eu gravar, eu volto aqui e linko esses dois vídeos aqui, que eu tenho certeza que você vai achar bem interessante o vídeo e as explicações e o meu ponto de vista a respeito desse microfone aqui, testes e tudo mais, que é um fone bem interessante, lá do AliExpress, bem baratinho, um custo-benefício bem bacana, ele tem a possibilidade de imã, várias coisas e tudo mais. Eu te encontro lá nesse vídeo e eu fui.